Eita, bodega. Fixa aí. Olá, olá. Espera aí que a gente está em pré-produção ainda. Olha, chamar as pessoas no Instagram dos outros é muito estranho. Beleza. Olá, pessoas. Como estão vocês? Pela primeira vez aqui pelo Instituto Social Simone Silva. É um prazer falar com vocês. Eu sou o Eduardo e essa é a nossa primeira live pelo Instituto. Estamos aqui para o encontro da História Geral da África, livro da Unesco, e é uma honra nós começarmos as leituras por aqui. Estamos no 18º encontro e os 17 encontros que ocorreram antes foram comigo e com a Débora Campos. E a partir de agora, isso se torna um evento quinzenal do Instituto Social Simone Silva. Então agora a gente está falando com as comunidades, para as comunidades ou através do canal da comunidade para trazer essa leitura para vocês. Na verdade, nossa leitora Débora já chegou. Oi, Dé. E aí? Hoje eu estou até de filtros. Agora eu tô igual você. Só procurando os filtros que me deixem linda. Toma vergonha, mulher. Toma vergonha. Vou contar para todo mundo. Vocês não sabem. A Dé está muito longe para fazer essa live. Ela está no outro cômodo. Para conseguir fazer com que o pessoal consiga assistir também pelo Insta, né? Verdade. Pelos dois Instas, na verdade, né? Isso, Márcio, agora... bem-vindo. A Fátima voltou, minha aluna. Olha só. Então, eu estou contando aqui para todo mundo que é o nosso primeiro encontro pelo Instituto, ou seja, é o nosso 18º encontro, nossa 18ª leitura, mas é o primeiro pelo Instituto. Então, a partir de agora, nós fazemos esse encontro com a comunidade, para as comunidades, e a gente vai dividir o que a gente já começou com todo mundo. Exatamente. Que orgulho, né? Ah, é legal, né? Já integra tudo de uma vez só. Para quem está acompanhando agora, é sobre a História Geral da África da Unesco, o livro, a obra publicada pela Unesco. E nós começamos essa leitura porque nós nos interessamos pela história da África. Nós tivemos pouco desse ensino na escola, nós tivemos pouca informação sobre isso, mas com o trabalho da Unesco a gente percebeu que dava para a gente estudar, ler, se aprofundar nisso e podíamos fazer acompanhados. Ao invés de lermos sozinhos, era essa a ideia, né? Nós baixarmos o livro está disponível para qualquer pessoa baixar no site da Unesco. Ao invés de baixarmos para lermos em casa sozinhos, a gente decidiu compartilhar. E foi assim que surgiu esse projeto. Foi assim que a gente começou. Isso aí. Bom, então a gente está aqui no Instituto Social Simone Silva. Os 17 anteriores, 17 ou 16, eu acho. Teve um que deu tchutchu. Graças à internet, obrigado, internet. Rafa, tudo bem, Os 17 anteriores. Olha o Rafa aí. Fala, Rafa. Rafa, nosso professor de morfopsicologia. Fala, professor. Professor. Usamos todos os dias, hein? Todos os dias a gente usa. Vou falar que a gente teve uma entrevista, uma conversa na Assembleia Legislativa de São Paulo e usamos muito. Não falhou. Não falhou. Então, para quem começa a acompanhar agora ou para esse novo canal, nós estamos na leitura da História Geral da África, livro da Unesco,
em parceria com o Ministério da Educação e a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Eles são os responsáveis pela divulgação desse material. Nós baixamos e já estamos no capítulo 5. Então, os 4 capítulos anteriores nós lemos nessas últimas 17 lives. Foi assim que a gente fez. E a partir de agora a gente começa por aqui quinzenalmente. E é até bom você saber, Rafa, quinzenalmente, porque nós vamos intercalar 2 materiais. Um é a História Geral da África e, quinzenalmente, nós trabalharemos leituras e discussões sobre materiais da personalidade e da psique humana. E isso nós começaremos lendo um livro de psicanálise. Então, nós começaremos com uma obra de psicanálise, uma obra introdutória, e nós traremos essa obra, leremos, discutiremos e traremos os nossos conhecimentos. O meu, por parte da psicanálise, a Dé trará a inteligência emocional, trará a parte da pedagogia, que ela já tem, ou seja, como esses conteúdos se relacionam com a criança, com a aprendizagem, como isso reflete na vida adulta. Nós traremos esse referencial teórico e prático. A ideia é que qualquer pessoa, a nossa ideia é, qualquer pessoa pode aprender e algumas não têm acesso. Então, nós traremos alguns conhecimentos que envolvem autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, percepção de si e do outro, para trabalhar essa questão da relação, de como a gente se relaciona conosco, com as pessoas e como isso não é aleatório, como já falaram sobre isso. E aí, quinzenalmente, a gente vai fazer essa E o essa nosso relação, essa objetivo discussão. fazendo isso pelo Instituto é para que as pessoas se conheçam melhor, né? Quando Exatamente. as pessoas se conhecem melhor, sabem os motivos até de agirem de determinadas formas, terem determinados comportamentos, tudo isso, na medida do possível, é previsível, né? Quando a gente conhece, a gente se conhece, a gente até consegue dominar tudo isso de uma melhor forma, né? As situações que a gente atravessa, situações familiares, até por isso esse projeto acabou migrando para o Instituto Social, que tem por objetivo cuidar das pessoas, não só da parte física, de necessidades básicas, né, que a gente cuida, a gente está indo atrás de recursos para ajudar a comunidade, mas também emocionalmente. Então, essa é a Exatamente. nossa preocupação e por isso que a gente está trazendo esse material também, né? Ô, Então, sejam Rafa, bem-vindos. E quem quiser colaborar conosco, chama a gente aí no privado, que a gente tem um monte de ideia legal e só falta patrocínio e ajuda mesmo de cucas brilhantes como a do Rafa, né? verdade. Aliás, Rafa, quero falar isso para você. Nós começaremos pela leitura básica de psicanálise, nós vamos passar por áreas do conhecimento que envolvem o entendimento melhor das pessoas, né? Seja a própria pessoa que está lendo ou a outra pessoa, a pessoa com quem eu estou me relacionando. E se você quiser, Rafa, eu acho que vale a pena trazer mais para frente, vai pensando, amadurece isso, morfopsicologia também. Você ainda fez esse link legal entre psicanálise e morfopsicologia e trazer esse conceito teórico prático para discutir e apresentar A gente para pode que ter uma todo live mundo com o tenha acesso. Rafa, Dudu. Hã? Depois chama o Rafa depois para ver se você Sim. consegue fazer uma live com ele. Aí vai ser bem bacana. Se você topar, Rafa, nossa, vai ser muito legal aqui, principalmente para o Instituto, viu? Ah, A gente é, a gente faz pelo agradece. Instituto. Vamos levar esse conhecimento para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar disso. Essa é a ideia. Show de bola. Vamos lá? Ó, então é isso. Pessoal, para quem está acompanhando pela primeira vez, se vocês quiserem comentar enquanto a gente vai lendo, vão comentando, a gente lê os comentários, a gente interage com o conteúdo e com vocês, tá bom? Uhum. E para quem já é da casa, Dara, Gisele, Ganda, gente, fiquem à vontade. Então essa é a obra História Geral da África, da Unesco. Não precisa levantar a mão, né? Pode falar sem levantar a mão aqui. Exatamente, é só digitar. Só digitar que a gente está aqui, beleza?
Bom, então eu começo. Capítulo 5 hoje, hein? Começamos pelo capítulo 5. Capítulo 5, as fontes escritas anteriores ao século XV, por H. Jait. A noção de fonte escrita é tão ampla que chega a se tornar ambígua. Se entendemos como escrito tudo o que serve para registrar a voz e o som, seremos forçados então a incluir no testemunho escrito as inscrições gravadas na pedra, disco, moeda. Em suma, toda mensagem que fixa a linguagem e o pensamento, independentemente de seu suporte. Isso nos levaria a aludir, neste capítulo, a numismáticas, a epigrafia e a outras ciências auxiliares que, a rigor, se tornaram independentes da esfera do texto escrito. Portanto, restringiremos nossa investigação ao que é traçado ou impresso em signos convencionais sobre qualquer tipo de suporte: papiro, pergaminho, osso, papel. Trata-se já de um imenso campo de pesquisas e de reflexões, primeiramente, porque cobre um período que começa com a invenção da escrita e termina no limiar dos tempos modernos, século XV. Depois, porque abrange um continente inteiro, com diversas civilizações justapostas e sucessivas. E, por fim, porque as fontes são de línguas, tradições culturais e tipos diferentes. Antes de continuar, já vou dar uma parada aqui. Deixa eu te falar, que página que é? Nós estamos na página 77. Professor. Capítulo Eu 5. sinto em dizer que eu estou sem meu material didático. Não pode ser, ó. O capítulo 5 eu imprimi para você. Justamente capítulo 5 eu estou sem. Tem capítulo 4, estou sem o capítulo 5. Como E pode? 6, inclusive. Que estranho, eu imprimi os dois. Eu imprimi tudo, na verdade, para você. O que eu tenho, você tem, mas tudo bem. Até o capítulo 8 estava impresso. Está impresso. Só não estou achando o 6 e o 5. Mas pode fazer as observações. Vai lá que eu. Ui! Vou ver se eu consigo encontrar aqui. Mas acho que não tá. Vamos ver, vamos ver. Faça as suas observações. Desculpa, gente, eu cheguei do trabalho agora também, né? E aí meu material tá meio perdido pelo caminho. Ó, a maioria dos primeiros parágrafos da abertura de capítulo sempre eles tentam trazer um conceito teórico sobre o que está sendo desenvolvido, sobre o que vai ser explorado na obra. E aqui, eu acho interessante no capítulo 5 que eles estão abrindo o conceito ou a ideia do que seria fonte escrita. Parece uma discussão boba, mas a escrita ela já ultrapassou o limite só do que é impresso através dos nossos meios no papel. Então, os registros de cavernas são escritos, os registros em papiros são escritos, os registros nas paredes, para quem já pôde ver obras egípcias, os registros em hieróglifos dentro das obras egípcias são escritos. Então, o escrito é muito mais amplo e abrange muito mais coisas do que a gente alcança hoje. É muito mais do que parece. Então, beleza, posso continuar? Hoje só eu vou Pode, ler. porque eu não tenho mesmo. Então, você faz os comentários. Examinaremos os problemas gerais suscitados por essas fontes, análises por períodos, regiões, tipo, antes de estabelecer um inventário crítico. Problemas gerais. Não existe até o momento nenhum estudo do conjunto de fontes escritas da história da África. Por razões de especialização cronológica ou regional, os raros estudos realizados têm sido associados a campos específicos da pesquisa científica. Assim, o Egito faraônico é domínio do egiptólogo. O Egito ptolomaico e romano
do classicista, o Egito muçulmano do islamista. Três períodos, três especialidades, das quais apenas uma se origina do que é especificamente egípcio. As outras duas navegam em órbitas mais vastas, o mundo clássico, o Islã. O mesmo acontece com Maghreb, ainda que o especialista em civilização púnica seja, ao mesmo tempo, um orientalista e um classicista, o que o estudioso da civilização berbere seja marginal e inclassificável, o domínio da África negra, também variado, abrange diferentes línguas e especialidades. Há fontes clássicas, árabes e fontes propriamente africanas. Mas, embora encontremos a mesma trilogia do norte do Saara, aqui ela não tem nem a mesma amplidão, nem significação análoga. Existe uma imensa área onde, antes do século XV, inexiste fonte escrita. Ocorre também que determinada fonte árabe, de segunda ordem para o Maghreb, por exemplo, adquire importância capital para a bacia do Níger. O historiador da África Negra, ao examinar um documento escrito em árabe, não o faz da mesma maneira que o historiador do Maghreb, ou que o historiador do Islã em geral. Ou seja, as fontes não são puras e simples. As fontes, elas têm recortes. O recorte cultural, o recorte religioso. Então, a fonte escrita, ela tem uma orientação daquele que escreve. É contaminado, a gente pode dizer? Não, contaminadas não, porque não existe fonte pura, né? Não existe fonte pura para nada. Toda pessoa tem inclinação. Nós falamos, isso daí acho que no capítulo 2. Lembra que nós falamos da questão da tradução na época das Mil e Uma Noites? Que ela foi traduzida pelo francês. A primeira tradução, ou a primeira tradução de grande repercussão, foi francesa. E havia um problema porque os escritos das Mil e Uma Noites, eles são contos, tem alguma coisa de tradição oral e alguma coisa de tradição escrita, que permeiam o mundo árabe, permeiam a região do Levante, mas elas chegam até a China. Então, aqueles relatos, eles passam do Marrocos até a China, ou seja, o norte da África, o Médio Oriente, até quase a Índia, ou seja, o subcontinente indiano e a China. Então, há um relato de conhecimento, de estrutura, que passa uma cultura e um conhecimento de uma época bastante diferente da cultura religiosa e da cultura social francesa, europeia, ocidental francesa. Então tem uma parte do livro, logo no começo, aonde dois irmãos encontram uma mulher que está deitada junto com um djinn, um gênio, mas no livro vem como djinn. E ela está deitada com o djinn e ela quer os anéis desses homens. E ela quer que esses homens tenham relações com ela. E quando eles ficam assustados até pela presença do djinn e se afastam ou se negam, ela ameaça eles, dizendo que vai acordar o djinn e pedir para que ele, o djinn, o gênio, os puna. Isso é uma inversão para a cultura ocidental, primeiro porque ele fala exatamente de sexo. E a proposta sexual é da mulher. E a ameaça é da mulher. Na tradução francesa, não tem a parte do sexo. Então, durante muito tempo, por uma questão cultural, por uma percepção de valor do tradutor, que vem de uma cultura europeia, ocidental, cristianizada, ele vai fazer uma interpretação e vai fazer uma adaptação. Algo
Assim, vai acontecer em todo lugar. Então, não existe fonte isenta. E é isso que ele está dizendo. E de lugar para lugar, de região para região, o texto é mais ou menos importante. Então, se você está avaliando, por exemplo, a cultura da bacia do Níger, você vai ter uma percepção diferente de um evento do que a acontecida no Maghreb, por exemplo. Então, são regiões diferentes e a importância será diferente também. Para o Na mesmo verdade, texto, é a mesma história vista por olhos diferentes, em com cultura diferentes diferente, épocas. exato, do ponto de vista Uhum. diferente. Seria como a gente contar hoje a, a guerra de Aníbal, a guerra de Cartago, falando do ponto de vista de Cartago ou falando do ponto de vista de Roma. Do ponto de vista de Roma, eles tiveram uma primeira derrota, e essa é a história normalmente contada, eles tiveram uma primeira derrota, e eles se vingaram acabando com Cartago, com o Império de Aníbal. Do ponto de vista da cultura da época, porque não tem os relatos de Aníbal, não tem tantos relatos de Aníbal, Aníbal e Cartago venceram a guerra contra Roma, porque eles chegaram na capital. E as regras de guerra da época versavam sobre isso. Mas Cartago foi destruído. Então, se eu vou contar a história do ponto de vista vamos dizer assim, daqueles que participaram e foram destruídos no final, eles vão ter uma versão. A versão que nos chegou foi a de quem contou, e quem contou foram os romanos. Foi aqueles que supostamente venceram. Mas pelas regras da época, não é assim que funcionava. Então cada um vai ter uma versão e vai ter uma importância, porque mexe com a cultura e mexe com os valores morais, sociais daquele povo. E a época também influencia. Não Posso entendi. continuar? Deve. Tais limitações e interferências traduzem a estrutura objetiva da história da África e também a orientação da ciência histórica moderna desde o século XIX. É um fato que o Egito foi integrado ao mundo helenístico, ao Império Romano e ao bizantino, e que, convertido ao Islã, se tornou um foco radiante. Também é um fato que os clássicos consideraram a história da África como ilustração da história de Roma e que uma determinada África estava profundamente envolvida no destino da civilização romana. Mas não se pode esquecer que mesmo o historiador moderno da África romana é romanista em primeiro lugar e africanista em segundo, e que o aspecto islâmico é excluído de seu campo epistemológico. Assim, apreender a história da África como um todo e considerar nessa perspectiva suas fontes escritas continua a ser tarefa delicada e particularmente difícil. O problema da periodização. Como se justificaria, no estudo das fontes escritas, uma censura localizada no início do século XV? Caracas, ó, a gente acabou antecipando isso. Uma questão de época que pode influenciar no conteúdo. Seria porque a massa documentária de que dispomos, não obstante as disparidades culturais e temporais, guardasse uma certa unidade estrutural interna, ou seria pelo desenvolvimento da própria história geral, que, amalgamando Antiguidade e Idade Média, num único longo período, a separaria de uma idade moderna nitidamente diferente de tudo o que a precedeu. Na verdade, os dois argumentos se sustentam e se completam. As fontes antigas e medievais caracterizam-se por sua escrita literária. São testemunhos conscientes, em sua maioria, sejam anais, crônicas, viagens ou geografias. Já a partir do século XV, tornam-se abundantes as fontes arquivísticas, que são testemunhos inconscientes,
Por outro lado, se até então a predominância era de textos clássicos e árabes, a partir do século XV, as fontes árabes esgotam-se e passamos a encontrar evidências de diferentes origens. O documento europeu, italiano, português, etc. E para a África Negra, o documento autóctone. Mas essa mudança de natureza e de procedência nas fontes traduz também uma mutação no destino histórico real da África. O século XV é o século da expansão europeia. Os portugueses chegaram às costas da África Negra em 1434. 20 anos antes, 1415, já haviam se estabelecido em Setbá, Celta. E no que diz respeito à orla mediterrânea e islâmica da África, Maghreb e Egito, entretanto, a ruptura entre duas culturas históricas já apareceu no século XIV, quando essa região sentiu os efeitos da lenta expansão do Ocidente, assim como a ação de forças internas de decomposição. Mas o século XV foi decisivo porque esgotou as fontes extremo-orientais do comércio muçulmano, determinando assim o fim de seu papel intercontinental. Daí em diante, o Islã afro-mediterrâneo caminha rapidamente para a decadência. O terminus ad quin do século XV é assim amplamente justificado, desde que não o interpretemos muito rigidamente. Poderia, talvez, encontrar melhor justificação se o deslocássemos para o início do século XVI. Isso posto, dividiremos a época em estudo em 3 períodos principais, levando em consideração a dupla necessidade de diversidade e de unidade. A antiguidade até o Islã, antigo império, até mais 622. A primeira idade islâmica, de 622 até metade do século XI, 1050. A segunda idade islâmica, até o século do século XI até o século XV. Então a gente vai ter 3 divisões de épocas, e acho que todo mundo reparou que não está falando aqui de cristianismo, né? Em Você nenhum tá em qual momento página agora? citou cristianismo. Desculpa. Ai, aí. Que página que você tá agora? Eu estou na página 79. Você está vendo pelo computador? Uhum. Então, ó, para a África, Não existe diferente de nós, desafio para mim. que temos essa fonte cristã, o importante é a visão da interferência islâmica, porque o ambiente lá está muito mais próximo, né? Tá explicando tão bem, adorando. Ô, Maria, obrigado. Tá vendo só? Então, essa Explicação é referência tudo, né? é bem mais interessante e importante para esse tipo de contextualização. A interferência cristã não é tão grande na região principalmente na África como um todo. É lógico que com a chegada dos europeus, e aqui a gente está falando da chegada dos portugueses, a gente vai ter uma cristianização. Mas até o século XV ou até o século XV, XVI, o que a gente vai ter de revolução é a chegada da cultura e da religião islâmica, que já permeia o norte da África, né? Seja na parte ligando com Portugal e Europa, que é o Marrocos, seja na parte ligando com Israel, com o Irã, que é pela saída do Egito. Então, pelas duas pontas, vai ter uma grande penetração muçulmana. Beleza? Posso continuar? Pode. Aqui, a noção de antiguidade certamente não se compara à que vigora na história do Ocidente, na medida em que só se identifica parcialmente com a antiguidade clássica,
O período não se encerra com as invasões bárbaras, mas com o súbito aparecimento do Islã, precisamente pela profundidade e alcance do seu impacto. O Islã representa uma ruptura com o passado que poderíamos chamar antigo, pré-histórico ou proto-histórico, conforme a região. Também é fato que, desde a época helenística, a maior parte de nossas fontes antigas são escritas em grego e latim. Posso continuar? Manda ver, manda ver. Agora eu tô bem aqui, tô bem aqui. Se pela estrutura de nossa documentação, assim como pelo movimento histórico global, o século VII, século do aparecimento do Islã e das fontes árabes, deve ser considerado o início de uma nova idade. O próprio período islâmico deveria, então, ser dividido em duas subidades. A primeira, da conquista até a metade do século XI, e a segunda, do século XI até o século XV. Na história da África, ao norte do Saara, a primeira fase corresponde à organização da região segundo o modelo islâmico e à sua ligação com o Império Multicontinental, Califado Uníada, Abásida, Fatímida. Em compensação, a segunda fase é testemunha do ressurgimento de princípios de organização e autóctone, ao mesmo tempo que, de ponto de vista da civilização, se opera uma profunda transformação. Em relação ao Maghreb, a metade do século XI é a época de formação do Império Almorávida, da autonomia reconquistada pelos Zíridas e da consequente invasão ilaliana. No Egito, a censura política situa-se um século mais tarde, com os Aiúbidas. Mas é nessa época que os grandes centros de atividade do comércio transportam-se do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho e que progressivamente se estabelece um quadro de intercâmbios em escala mundial, cujo alcance é considerável. Ao sul do Saara, é também no decorrer do século XI que se desenvolvem relações permanentes com o Islã, especialmente no plano comercial e religioso. A natureza do material documentário altera-se. Quantitativamente, torna-se abundante e variado. Qualitativamente, quanto mais avançamos no tempo, maior o número de fontes inconscientes, documentos de arquivos, pareceres jurídicos, encontrados na África mediterrânea, e mais precisas as informações relativas à África negra. Ok, gatíssima. Olha, eu tô pensando A Cidinha em. entrou, nossa chefe linda, maravilhosa. Toda linda, né? Amo. Eu tô pensando em a gente parar aqui e retomar a partir do próximo encontro. O que você acha? Pode ser, pode ser. Pode ser? Para fazer mais curtinho hoje? É, hoje a gente faz um mais curtinho, porque a gente está Uhum. entrando agora Pelo pelo Instituto, né? Instituto, até para o pessoal se familiarizar. Então, vai ficar um vídeo de uns 40 minutos no máximo. As nossas leituras estão normalmente dando uma hora, mas a gente faz uma leitura um pouco menor dessa vez. A gente para aqui na página 80 e aí depois a gente vai começar a fazer as separações dos tipos de fonte. Aí depois a gente passa link de novo para vocês se familiarizarem. Quem quiser baixar o material e começar a ler. Então, tem muita coisa boa, tem bastante coisa legal. E aí a gente fica mais à vontade para trazer o pessoal e para o pessoal se familiarizar também. Para quem não conhece ainda do Instituto, né? Então, para quem não conhece, depois Exatamente. vai se habituando com o material que a gente está fazendo. O que você acha? Lembrando, para quem não conhece, o Instituto Social Simone Silva, ele trabalha ali com o objetivo de cuidar de mulheres em situação de violência e mães solo. Então, a gente está apoiando esse instituto, que foi criado pela Carla Simone da Silva, né? E a gente está aqui tentando ajudar a comunidade de alguma forma, não só de forma literal, física, né? Cuidando do estômago dessas famílias através de arrecadações, cestas básicas,
Temos um projeto muito bonito de fralda para a comunidade, que muitas pessoas até acham que é um luxo fralda descartável, mas dentro de uma comunidade onde mal chega água, energia elétrica, lugar para secar roupa, se torna uma grande dificuldade para essas mulheres manterem suas crianças limpas e saudáveis. Então, a gente desenvolveu esse projeto depois de uma visita da Carla à comunidade e ela ter percebido essa necessidade das mães. É um item que não vem na cesta básica. Então, conforme a necessidade vai aparecendo, outras coisas a gente vem trazendo para o Instituto. Então, a gente tem as cestas básicas, a gente tem a arrecadação de fraldas descartáveis, inclusive para adultos, a gente também está aceitando doação, né? Que a gente tem crianças especiais, né, que já são adolescentes grandes, a Carla até falou há um tempo atrás que estava com esse problema, uma mãe foi procurá-la, tinha um filho já grandinho, né, de 15 anos, especial, e também estava passando por essa mesma situação. Então, são os olhos diferenciados dentro da comunidade que nos move a fazer esse tipo de trabalho. Então, quem tiver o desejo de ajudar, a gente está sempre postando nas mídias a conta da ONG, quem quiser contribuir financeiramente, a gente fica muito feliz. Quem puder contribuir de outras formas, procura a gente no privado, né, Du? E a gente também vai falar aí 1000 formas de tentar ajudar que a gente consegue passar para vocês. E a grande contribuição que a gente está dando para o lado psicológico quando eu conheço a minha história, quando eu conheço a minha origem, eu sei me valorizar. História Geral da África, a gente está fazendo essa leitura porque é importante ler, gente. É importante ler. Poucas pessoas se atentam a isso. E quando a gente lê em voz alta, esse material que a gente está lendo, ele faz tanto bem para nós quanto para o outro. Por isso a gente está compartilhando essa leitura, né, Du? É isso aí. E, ó, a Dara tinha comentado aqui, Edu, quero muito esse entendimento de se conhecer. Show de bola. A Gisele comentou assim, Dara, o curso de gestão de pessoas me ajudou muito. Alguma coisa que a gente falou, eu não sei o que que é. Com Então é certeza. isso, semana que vem não é leitura da História Geral da África. Então toda semana nós leremos, entre quinta ou sexta-feira, semana que vem na sexta, porque a Dé tem o encontro do Por Mulheres Mais Felizes. Então Vai semana ser que vem, quinta que na vem. sexta-feira, nós nos encontramos e já começamos a leitura, leitura e discussão, ou seja, é teoria e prática, sobre psicanálise. O primeiro livro que a gente vai ler, nós vamos começar por psicanálise. Mas a Dé vai trazer material de inteligência emocional. Se tudo der certo, e quero que dê muito certo, a gente tenta trazer também nosso professor, Rafael Gaba, além de psicanalista, especialista em morfopsicologia. A gente traz um conteúdo teórico, discutimos como isso se aplica na prática e trazemos esse conhecimento para pessoas que talvez não tenham tido acesso. A ideia Acesso, é é, verdade. tem esse primeiro contato, gostou? Não é para eu me aprofundar, mas é legal saber que existe, ótimo, vou usar no meu dia a dia, eu vou pelo menos saber que há um novo ponto de vista. Gostei, correr atrás, conhecer coisa nova, ter essa possibilidade que nós, vindos da comunidade, que nós Verdade. também somos da Vila Brasilândia, próximo da Vila Santa Terezinha, próximo da Vila Bancária. Nós que somos ali perto do Jardim Maristela, daquela região, tivemos chance e conseguimos, aprendemos, encontramos, acessamos e estamos levando de volta para a vila, para o bairro, Nada para toda como a comunidade. compartilhar. E olha quem veio aí visitar a gente. Isupério maravilhoso. Meu Deus, o lindo. Adoro o ativista que está sempre aí defendendo essas causas também das minorias, né? Não está aqui no Brasil, mas os olhos dele e a alma dele está aqui, porque tudo que ele faz é pensando na população, que também é uma população de risco em todos os sentidos. Zupério defende as mulheres, defende a comunidade LGBTQIA+, e tudo que você imagina. Tá errado, teve um machistão lá que fez, né? Ele denuncia.
Então, Império, Progressista, né? O homem é progressista é outra você coisa, né? é uma inspiração pra gente, tá? Ó, a Maria Josiane colocou: parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Débora, rainha das lives. Três que vejo só hoje, amém. Verdade. A Dé tá Terceira de hoje. impossível. Olha, e você tá firme e forte comigo, hein, Josi? Ah, olha, é assim que eu gosto. Você viu, eu tô acabada aqui, mas eu tô aqui. Daqui a pouco eu preciso comer um salzinho, porque eu tô. Ah, Mas aproveitando a para gente falar vai. disso, ó, um dos nossos parceiros, que é a Gi, Lely G Sim. Imports, ela é também dessa região da Zona Noroeste. O o Ganda, que tem o Espaço Vida Zen, também é da nossa época e é da mesma região. Então, Precisa falar da época, né, Eduardo? Por quê? viveu a infância com a gente, a adolescência, não tem como, né? Viu, Ganda? Tá arredondado já, meu filho. Você é nosso. Você também sei aí que esses cabelinhos que não aparecem esse cabelo branco direito, a gente tá de olho pra você. Então, beleza? Para uma primeira, Fechado. para uma primeira leitura, tá bom? Precisa de material, LG, né? Luzes, carregadores, tudo de bom que você precisa aí para ter a tecnologia em dia, a Gi tem. Então, É, ó. também a gente pede para contribuir com o comércio local, com as pequenas empresas, e a Gi é uma delas que a gente apoia e Verdade. indica para vocês. Então é isso aí, Beijos! pessoal. Entrem no site da Unesco, baixem o livro, acompanhem a leitura. A gente vai estar sempre aqui lendo. Nós nos comprometemos a ler porque nós gostamos do assunto. E semana que vem se preparem. Começamos a trabalhar o autoconhecimento, ou a trabalhar essa questão de conhecer a personalidade humana, a nossa e a do outro, através da leitura da psicanálise. Não paramos nisso. Então a gente começa por aí e nós vamos até onde a gente conseguir. Ok? O céu é o limite. É isso aí. Então, Beijos, povo lindo! se cuida todo mundo. Gi, beijo. Sim, somos todos comunidade Vila Brasilândia, é verdade. Fiquem bem e até semana que vem com mais uma leitura nossa e mais uma abertura de conhecimento para todos que quiserem e puderem. Até mais.